chamo Robério e esse é o Farinhada Literária, o projeto de extensão da Pró-Reitoria de Cultura, Extensão e Assuntos Estudantis da Universidade Federal de Rondônia. Neste programa, conversaremos com a professora Andréa dos Santos Oliveira, do Instituto Federal de Rondônia. Este é o programa que foi pensado carinhosamente por nós bolsistas e a Coordenação de Cultura da Universidade Federal de Rondônia. Professora Andréa, então, gostaríamos de escutar um pouquinho mais sobre essa linda trajetória que me chamou a atenção um dia, né, quando eu fui convidado para um grupo de leitura e você, então, estava lá. Conte-nos um pouco dessa sua linda trajetória que tem sido, né, como professora, como acadêmica, como pessoa. Para falar da minha trajetória com a literatura, eu tenho que voltar lá nos anos de 1988, 1989, quando eu era uma criança lá com os meus 5, 6 anos de idade, morava na zona rural, né, de Novo Horizonte do Oeste, que é uma cidade do interior aqui de Rondônia, mais especificamente na linha 148, lá do sul. E meu pai, professor, e meu pai, assim, ele já percebia a importância da literatura, dos livros. E meu pai era professor de uma escola multisseriada da zona rural. Inclusive, eu conto essa história, né, lá na introdução, na apresentação da minha tese de doutorado. E meu pai, ele ia à cidade, né, em Rolim de Moura, uma vez por mês para receber o seu salário. E aí ele aproveitava este momento e fazia compra na cidade. Eu lembro que no saco, era um saco de estopa que ele trazia as compras, e junto com as compras ele trazia um chocolate e um livro, né? E aí trazia livros, né? Literatura de cordel, comprava coleções dos contos de fada, comprava dos contos clássicos, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos, A Cinderela, Branca de Neve. Então, assim, eu cresci rodeada por esses livros. Então, quando eu entrei na escola, que foi só com 7 anos, porque eu morava na zona rural e não tinha como fazer, né, o pré-escolar, então eu entrei na escola com 7 anos. Meu pai foi meu primeiro professor. Então, ao entrar na escola, eu já tinha toda essa vivência com os livros. Isso foi só aumentando. Na minha adolescência, por exemplo, eu lia muito, né? E aí, como a escola onde eu estudava não tinha biblioteca, não tinha livros, eu lia o que tinha. Li muito, né? Os romances que minha tia tinha na casa. Depois de um tempo, alguns livros da coleção Vagalume chegaram até a minha escola, então eu comecei a ter contato, por exemplo, Açúcar Amargo, A Turma da Rua 15. Depois eu comecei a ter contato com os livros de suspense, né? Então, assim, a literatura sempre... Hoje eu percebo que a literatura sempre esteve presente. E eu acho que o fato de ter tido tanto contato com a literatura me fez escolher o curso de letras. Quando terminei o ensino médio, eu decidi cursar letras, e hoje eu percebo que muito motivada por este amor que eu tinha aos livros. Lá na faculdade, eu cursei uma disciplina que eu considero muito importante para os cursos de letras e também para os cursos de pedagogia, que é literatura infanto-juvenil. Então, lá eu comecei a estudar as histórias em quadrinhos, lá eu comecei a estudar, né, vários autores, por exemplo, da literatura infanto-juvenil. Professora Andréa, fale para nós, então, sobre essa sua trajetória, mestrado e doutorado. Quando foi? Em 2014, quando eu ingressei no mestrado em Educação Profissional da Universidade Federal de Rondônia, e lá no mestrado eu pesquisei a literatura, eu pesquisei como era a prática pedagógica de professoras dos primeiros anos do ensino fundamental com a literatura, né? Fui para a sala de aula, observei o trabalho dessas professoras, depois conversei com essas professoras para saber o que elas tinham por dizer. E aí, a partir, né, da pesquisa, constatei as lacunas que os cursos de pedagogia deixam na formação, né, questões teóricas e práticas para trabalhar com a literatura infantil, porque para a gente formar leitor, a gente tem que ter, né, pessoas, né, formadas com conhecimentos teóricos, conhecimentos práticos. E aí, essa pesquisa de mestrado me fez ter vontade de
de contribuir também com a formação de leitores. Foi na época eu estava morando em Ariquemes, trabalhava no Instituto Federal de Rondônia, campus Ariquemes, e juntamente com alunos, né, do primeiro ano do curso técnico integrado, a gente desenvolveu um projeto de contação de histórias na praça. Então, uma vez por semana, a gente ia para a praça de Ariquemes com uma mala de livros, e lá a gente fazia, né, a transmissão vocal dos livros para as crianças, a gente fazia contação de histórias, a gente deixava os livros espalhados para que essas crianças tivessem o contato, porque a gente forma leitor proporcionando o contato das crianças com esses livros, né? E depois, em 2018, eu entrei no doutorado, dessa vez na Universidade Estadual Paulista, campus Marília, lá na Unesp, e eu continuei pesquisando a literatura infantil, mas dessa vez eu quis pesquisar como se dava a formação do leitor. Como no doutorado, no mestrado, eu havia ouvido apenas as crianças, né, os professores, ou seja, né, observado a aula do professor, conversado com o professor, no doutorado eu resolvi que eu iria ouvir apenas as crianças. Então, eu realizei essa pesquisa de doutorado com 6 crianças matriculadas no 5º ano do ensino fundamental. E a ideia era proporcionar, né, eu criei um clima com muitos livros, e aí as crianças chegavam nesse local com livros, e aí elas iam tendo contato com esses livros e a gente ia conversando. Porque o objetivo da minha tese de doutorado foi compreender o que revelam as vozes de crianças sobre as suas vivências literárias. Eu queria que elas me falassem quais eram as vivências que elas tinham tido com os livros, seja na escola, seja fora da escola. Se elas tinham contato com livros em casa, quais livros elas tinham, se os pais conversavam com elas sobre leitura, se levava à biblioteca, quais as experiências fora da escola e quais as experiências dentro da escola, né, para ver se isso contribuía, né, na formação de leitores. E a propósito da sua inspiração, o Antônio Cândido, será que você poderia nos falar um pouquinho mais? Eu criei o ano passado, né, esse projeto de extensão para formar, né, professores, né, alunos ou professores da área de pedagogia e letras, um grande grupo para a gente conversar sobre o que é ler na perspectiva dialógica, para conversar sobre literatura infantil, né, como a literatura infantil deve ser apresentada às crianças. E eu faço isso porque eu acredito muito no poder da literatura, no poder do texto literário. E, para isso, eu trago um texto do Antônio Cândido, grande crítico, né, da literatura brasileira. Ele tem um texto que se chama O Direito à Literatura. E, neste texto, o Antônio Cândido ele diz que a literatura aparece claramente como um manifesto universal de todos os homens e em todos os tempos, ou seja, em todas as épocas, o homem, né, no sentido de humanidade, ele demonstra ter necessidade da literatura. Então, a gente precisa, sendo essa necessidade universal, nós, né, professores, sociedade como um todo, temos, né, que criar estratégias para que essa necessidade ela seja satisfeita. Nesse mesmo texto, o Antônio Cândido ele classifica a literatura como uma necessidade universal e que a sua satisfação constitui um direito. Então, eu acho que todos os projetos que eu tenho feito na área de extensão é pensando nisso. A literatura é um direito. E como eu pesquiso literatura infantil, eu penso no direito das crianças. Que as crianças, elas têm o direito de ter acesso a um livro literário de qualidade, a autores diversos, né, a formatos diversos, porque tudo isso é muito importante. E aí eu vejo a possibilidade de estar contribuindo com quem? Com os professores, né? Que é quem geralmente, porque claro que a família tem um papel enorme também, né? Nessa formação. Mas a gente sabe que muitas famílias não têm nem condição de comprar um livro também para oferecer para os filhos, por conta da realidade mesmo, né? Do nosso país. Então, eu vejo nesses projetos de extensão a possibilidade de estar conversando, criando esses grupos para que juntos nós pensemos em práticas, né, que vão favorecer o acesso da criança à literatura, ou seja, favorecer para o cumprimento desse direito. E por que o Antônio Cândido diz que a literatura é tão importante? Porque ele diz assim, talvez não haja equilíbrio social sem literatura. Olha a importância. Não é um passatempo. Ele acredita
que talvez o equilíbrio social não exista se a gente não tiver acesso a esses livros literários. E ele também fala que a literatura é fator indispensável para a humanização. O sujeito ele vai se humanizando à medida que ele lê. Porque quando a gente lê literatura, a gente está lendo ficção. Mas é uma ficção porque a literatura ela reflete e refrata a realidade. Então, lendo um texto literário, eu me encontro com outras pessoas, outras consciências, diferentes das minhas, porque nós somos seres únicos, né? E quando eu estou lendo lá um personagem, eu vou vendo o que pensa aquele personagem, o que sente aquele personagem. Então, assim, eu vou me compadecendo. Se ele sofre, eu vou me compadecendo da dor e eu vou me humanizando. Se ele está alegre, eu vou me alegrando com a felicidade dele. E tudo isso é um processo de humanização. Através da literatura, eu acredito que lendo textos literários, a gente se torna muito mais tolerante, porque a gente aprende, né, as diferenças, o quanto esse mundo ele é diferente. Então, é porque eu acredito, né, em tudo que o Antônio Cândido fala nesse texto, do direito à literatura. Eu acredito que, como o Antônio Cândido diz, que a literatura confirma no homem a sua humanidade, eu acredito fielmente nisso. É por isso que eu tenho sempre me preocupado em estar conversando com as pessoas que têm contato com as crianças para falar da importância, né, de oferecer livros e condições para que essas crianças leiam esses livros literários. Enquanto você falava, eu lembrava justamente da minha infância, né, que eu também tinha essa gana, esse interesse num bom livro, e muitas vezes não era possível, né, porque eu venho de uma família também que era sempre tudo muito difícil, né? Eu perdi minha mãe cedo, aos 7 anos de idade, fui educado pela minha avó, e era minha avó quem dizia o que era mais importante para mim. E o que eu queria naquele momento era, com certeza, brincadeira, mas também um livro, né? E quando você bem reportou aí sobre toda essa sua trajetória, me fez lembrar um pouquinho também da minha história, sabe? E eu sou muito grato, eu me felicito pelo fato de ter encontrado você ano passado, né? Quando eu li sobre esse seu projeto e que fiquei encantada. Eu disse, eu preciso fazer parte, eu preciso estar lá, né? Ainda que sejam quinzenais esses encontros, eu preciso estar lá. Você me dizia que a literatura tem esse poder de cura, né? Que ela é humanizadora, que ela é transformadora. E eu tenho sentido isso, né? Ao longo da minha trajetória também, enquanto acadêmico do curso de pedagogia, eu tenho percebido que a literatura ela tem sim ela consegue fazer isso comigo, consegue me transformar, consegue me tornar melhor. Né? Toda vez que me aproximo de um livro, né, eu percebo que eu me torno melhor. E eu queria que você me dissesse um pouco sobre, quando você nos falou isso, né, que a literatura ela tem esse poder de cura. É verdade que você já falou agora há pouco, mas eu queria escutar mais um pouquinho para reforçar isso também. Na verdade, a Michelle Petit, que é uma pesquisadora francesa, ela diz isso. Ela pesquisa a leitura em contextos adversos. E ela diz o quanto a literatura é importante, né, para as pessoas ao redor do mundo nesse contexto adverso. E aí eu vou falar de uma situação assim bem particular, né, que é sobre este livro, Menina Nina, escrito e ilustrado pelo grande Ziraldo. E o Ziraldo, ele escreveu este livro para a neta dele, que se chama Nina, quando a esposa do Ziraldo, né, a Vivi, faleceu. E a Vivi, né, faleceu, deixou a família, deixou o Ziraldo e deixou a Nina, primeira neta dela. E o Ziraldo, ele disse que escreveu este livro aqui, né, para tentar consolar, como uma forma de consolar a Nina. E é um livro maravilhoso que fala da relação neto-avó. E eu sempre tive uma relação muito próxima com minha avó paterna. E quando eu conheci este livro, minha avó ainda era viva, mas ela já estava bem velhinha, né? E aí eu conheci esse livro e disse, eu tenho que comprar esse livro, porque eu sei que um dia, né, ele vai me ajudar num momento difícil. E eu acho que uns 2 anos depois de tê-lo comprado, né, minha avó faleceu, e eu li esse livro muitas vezes, né, porque acredito mesmo que a literatura tem esse poder de cura, porque você vai vendo como o outro se comportou por aquela situação que você está passando,
e você vai se confortando, ou seja, pela dor do outro, né? Você vai também trabalhando ali com as suas dores. Então, assim como a Michelle Petit, eu acredito nesse poder transformador, nesse poder humanizador, nesse poder de cura da literatura. Por isso, a mensagem que eu deixo é: vamos incentivar as nossas crianças a lerem, vamos presentear as nossas crianças com livros, vamos fazer momentos de contação de histórias, vamos fazer também momentos de leitura silenciosa para que a criança, né, desde muito pequena, desde bebê, já tenha o contato com esse objeto livro, né? Tudo isso é muito importante no processo de formação de leitores. Ultimamente, o que eu tenho percebido quando eu me aproximo da literatura em relação às crianças é que, de fato, o adulto ele pode se transformar esse momento num momento maravilhoso, né? Um momento onde a criança vai ficar presa, talvez, para sempre, né? E isso aconteceu dentro eu posso assim dizer, dentro desse contexto, no projeto Pipas, né, que é ainda um projeto voltado para as crianças do abrigo municipal de Vilhena, e aquelas crianças, quando recebiam, era um livro que a gente tinha ali a missão, né, de uma vez na semana levar para elas. E eu via, sabe, a alegria de cada uma delas, né? Nós chegávamos, algumas estavam um pouquinho tristes, né, porque estavam longe de seus familiares, e logo se transformavam, né, com a nossa contação. Então, quando você me fala da menina Nina, né, de Ziraldo, fala também da sua avó, porque eu lembro sempre das minhas avós, né, nessa tentativa, sabe, de sempre, eu posso assim dizer, de trazer à memória a minha mãe, né? E a literatura tem feito isso, né? Toda vez que eu me agarro a um livro, eu percebo que isso se torna muito forte em mim. E a gente vai, então, terminando por aqui, mas você acabou de dizer agora há pouco, né, que tinha, né, na verdade, colocou para a gente aqui essa sua grande proposta, né, o seu projeto, né, de colocar sempre a criança como protagonista, né? Isso é muito legal, porque eu tenho escutado também dentro dessa formação, e eu só tenho a lhe agradecer muito. Bem, eu que agradeço o convite, e eu quero fechar este momento com um trechinho deste livro maravilhoso do grande poeta, né, brasileiro Bartolomeu Campos de Queiroz, que é Tempo de Voo, que é um livro lindo que todo mundo deveria ler. E aí é uma conversa, é um encontro de um menino com um homem. E o menino diz para ele: nossa, você está tão trincadinho. Ele me disse isso com o olhar escorrendo espanto. Sua pele me lembrava as águas se o vento dorme, lisa e mansa. Sua mão cruzada à minha amarrava um abraço entre a primavera e o inverno. Respirei o ar inteiro, para depois dar nome ao meu susto. É o tempo, meu menino, é o tempo. O tempo? Eu nunca vi o tempo. Também não. Ninguém vê o tempo. O tempo não para. Passa ligeiro e ninguém consegue tocá-lo. Ele tem medo de não atender aos nossos pedidos, por isso não nos escuta. Passa mais depressa do que voo de passarinho? Muito, muito mais. Passarinho pousa, repousa, dorme, torna a voar e volta ao ninho. O tempo não tem ninho. Ele está sempre acordado, viajando e vigiando tudo. Sabemos que ele existe porque modifica todas as coisas. O tempo troca a roupa do mundo. Ele muda a história, desvia águas, come estrelas, mastiga reinos, amadurece frutos, apodrece sementes. Nada fica fora do tempo. Moramos dentro dele e impedidos de abraçá-lo. O tempo foge para não ser amado. Quem ama para e fica. O tempo foge. Obrigada. Essa foi a estreia do programa de extensão Farinhada Literária, com a preciosa presença da professora Andréa dos Santos Oliveira. Não deixe de se inscrever em nosso canal e, por favor, ative o sininho.